A caixa estava enfeitada com um laço vermelho, brilhante e perfeito, exatamente como eu sempre sonhei. Mas ao tocá-la, uma onda de frio subiu pela minha espinha. O aniversário tão esperado agora pesava como uma nuvem escura sobre minha cabeça. Convoquei um sorriso que não era meu, enquanto olhava para o meu marido, que me observava do outro lado da mesa, os olhos dele escondendo algo. Com as mãos tremendo levemente, removi o laço e a tampa. O que encontrei dentro não era o que imaginei. Papéis enfumaçados pelo tempo e pela traição despejaram-se sobre a mesa. O documento de divórcio. As letras pretas dançavam diante dos meus olhos, formando palavras que um dia soaram impossíveis. O ar fugiu dos meus pulmões, substituído por um aperto doloroso, como se 1000 pedras tivessem caído sobre meu coração. O silêncio no ambiente era ensurdecedor. Os convidados, que até então riam e trocavam elogios, pararam e me encararam, seus olhares carregando um misto de curiosidade e espanto. Senti o calor se esvaindo das minhas bochechas e, no entanto, uma calma estranha começou a me envolver. Não gritei, não bati a mão na mesa. Em vez disso, respirei fundo. Estava decidida a manter minha dignidade, mesmo que tudo estivesse desmoronando. Olhem! Um amigo exclamou do fundo da sala, o cesar da festa se espalhando na multidão. Ela não vai reagir? Mas eu sabia que a verdadeira reação ainda estava guardada em mim, como um vulcão adormecido. Era hora de ser forte. Não por ele, mas por mim mesma. Mulheres como eu, que passaram anos construindo laços, não desabam com documentos maliciosos. Com o olhar ainda fixo no mais escuro dos papéis, uma pergunta se formou em meu peito. Como eu iria renascer das cinzas dessa traição? O próximo passo era incerto, mas a determinação começou a ferver, como magma prestes a explodir. A sensação de estar sendo observada se intensificou, mas eu não me importava mais. Dentro de mim, uma chama acendia, e ao invés de lamentar a dor, carrascos deste tipo, eu agora sabia, eram apenas trampolins para trajetórias maiores. Meu olhar se levantou da mesa e eu soube que algo fundamental estava prestes a mudar, não só em mim, mas no mundo ao meu redor. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio na sala era quase palpável. Eu ainda segurava aquele documento de divórcio, o papel que rasgou meu mundo em pedaços. Enquanto tentava processar a cena à minha frente, olhei ao redor. Era quase como se ele soubesse que estava prestes a perder a única coisa que realmente importava. Lembrei-me de como as coisas eram diferentes antes. As tardes em que assistíamos filmes juntos, com pipoca e risadas, as promessas de amor eterno que fizemos sob aquela lua cheia, a mesma que agora parecia tão distante. Comecei a sentir uma gota de suor escorregar pela minha nuca. Aqueles momentos pareciam outra vida. Eu costumava me sentir tão viva, tão cheia de sonhos. Agora, tudo o que sentia era esse nó na garganta e o calor que não saía das minhas bochechas. Os convidados estavam em choque, sussurrando entre si. Eu podia ouvir fragmentos da conversa. Ela vai reagir? Isso não pode estar acontecendo. Essas vozes me cercavam como um eco distante, mas tudo o que eu realmente queria era me afastar daquele lugar. O aniversário que deveria ser uma celebração estava se transformando em um pesadelo. O cheiro do bolo de chocolate, normalmente tão convidativo, agora era uma lembra. Meu dia a dia nunca foi fácil. Acordar cedo, levar meu filho para a escola,
trabalhar como professora, enfrentar pequenas batalhas diárias enquanto tentava manter a casa em ordem. Quando vi aquele laço vermelho, meu coração disparou de empolgação. Agora, sentia que minha vida estava se desfazendo em minha frente. Naqueles dias, eu costumava sonhar em viajar, conhecer novos lugares. Lembro-me de folhear revistas de viagem, com anúncios que prometiam aventuras maravilhosas. Uma escapada para Paris ou uma volta ao mundo, onde cada parada seria uma nova descoberta. Mas a rotina me prendeu. O trabalho, o marido, a culpa de sonhar enquanto tantos outros lutavam tanto. Porém, agora tudo parecia nublado. Uma voz interrompeu meus pensamentos. "Você não vai abrir mais nada?" perguntou uma amiga minha, Verônica, com a testa franzida. Nossa amizade era sólida. Nós duas compartilhamos risos e também lágrimas por quase uma década. Eu queria gritar e dizer que estava tudo bem. Mas a ver, esse lembrar trouxe uma leveza à minha mente, mesmo que momentânea. O tempo avançou e eu precisava agir. Com aquele monte de olhares em mim, percebi que se não me levantasse agora, poderia me afundar nessa dor. Eu não queria ser vista como uma mulher derrotada. Um impulso cresceu dentro de mim. Eu não ia deixar que isso acabasse comigo. O olhar de todos era um peso, mas meu coração começou a pulsar de forma diferente. O que mais me paralisava era o medo de me perder, o medo do que poderia ser feito daquela dor, mas ao mesmo tempo uma chama surgiu. Meu interior ressoava. Talvez, só talvez, isso fosse a oportunidade para eu redescobrir quem eu realmente sou. Continuei a olhar para o documento, a ideia de que esse papel não define meu valor, mas é um divisor de águas, como um caminho bifurcado. Tornei-me mais consciente do que estava ao meu redor. As risadas e músicas da festa, a luz suave das velas no bolo, e as faces esperançosas dos convidados. Era um paradoxo de emoções. "Não sei", eu disse, com a voz firme. A última coisa que eu queria era que ela se preocupasse. E enquanto os convidados começavam a retomar as suas conversas, sentia que poderia ser capaz de retomar o controle da situação. De alguma forma, minha mente começou a traçar planos. Havia algo que eu precisava descobrir. Algo que, no fundo, estava me segurando antes dessa revelação. Um segredo distante, um sussurro que ainda não havia encontrado espaço na minha mente. Talvez esse fosse o momento de deixá-lo surgir. Permitir que eu olhasse para ele de frente, não com medo, mas com curiosidade. Que ele me mostrasse um caminho, não só para fora dessa situação, mas uma saída para minha verdadeira vida. Era a hora de encarar essa nova fase. Mas como? O que mais eu não sabia sobre a vida que construí? O que mais havia escondido embaixo da superfície? Uma ideia perpassou minha mente. E se ele não fosse o único que tinha segredos? O que eu realmente conhecia sobre a vida de todos ao meu reno? Eu não sei como o momento se desdobrou, mas ali estava eu, a imagem da festa, os convidados fora de foco enquanto o meu mundo desmoronava. Ainda segurava aquele documento de divórcio como se fosse um símbolo de todas as promessas quebradas, de todas as dúvidas que eu tinha guardado ao longo dos anos. Naquele instante, me lembrei de como tudo começou. Uma pequena história de amor que parecia tão perfeita, tão real. Eu tinha 22 anos quando conheci o Miguel. Um sorriso sincero, um jeito de olhar que fazia meu coração acelerar. Ele se encantou pelo meu jeito de ser, e eu me deixei levar. Fomos ao cinema para assistir a um filme romântico. Não lembro o título, só lembro que quando nossos olhos se cruzaram, senti como se o mundo tivesse desaparecido. Nossos primeiros momentos juntos eram recheados de risadas. Éramos tão inocentes. Os anos passaram rapidamente. Mais 12 meses e estávamos casados. O pequeno apartamento que dividíamos virou nosso lar. Fui eu quem escolheu. Aqueles dias eram tão simples. Um sorriso dele, uma noite em família assistindo a desenhos na TV. Como eu amava aqueles momentos. Mas havia a rotina. O trabalho, as contas, as responsabilidades. Entre cada riso uma preocupação. O tempo começou a pesar. Eu tinha que ser a mãe ideal, a esposa perfeita. As manhãs se tornaram um turbilhão. Acordar às 6,
preparar o café da manhã, fazer a lancheira do meu filho e, em seguida, correr para o emprego. A rotina era exaustiva. Enquanto lavava a louça, muitas vezes olhava pela janela e sonhava. Sonhava com viagens, aventuras. Lembro de folhear revistas enquanto esperava no dentista, imaginando eu mesma na praia de Copacabana ou caminhando pelo Coliseu. Mas logo a realidade me puxava de volta. A pressão do trabalho, as contas para pagar, o planejamento da festa de aniversário do meu filho. Miguel parecia mais distante. As noites em que ele chegava para jantar, cada vez mais tarde, se tornaram comuns. Sussurros ao telefone, horas tardes. Eu tentava entender, mas a inquietação em meu coração crescia. Lembro de um dia em particular, quando o confrontava. Você não está mais aqui, Miguel. O que está acontecendo? Ele apenas respondeu que estava estressado. Mais trabalho. Eu acreditei. Ignorei o que meu instinto me dizia. O tempo avançou e o meu coração começou a se preencher de inseguranças. Lembro de uma conversa que tivemos em um sábado à noite, assim que coloquei nosso filho para dormir. Você se lembra da nossa viagem à praia? Como éramos felizes. A gente precisa fazer isso de novo, sugeri, mas ele apenas balançou a cabeça. Clara, não temos tempo. A vida é mais complicada agora. Meu coração apertou. O vazio em sua voz ecoou em mim. Essa era a realidade. Pequenos gestos que diziam muito. Quando ele se esqueceu do nosso aniversário de casamento, eu apenas sorri, mas ao mesmo tempo sentia que um pedaço de mim se partia. Como justificar aquilo? O dia que significava tanto para mim parecia irrelevante para ele. Olhar para trás agora me dá uma dor no peito. Lembro de uma conversa com Verônica, minha amiga. Você não tá feliz, Clara. Não tá mesmo. E a verdade era que eu não tava. As pequenas alegrias que antes preenchiam meus dias pareciam ter desaparecido. Mas eu me mantinha firme. Não sabia como reagir, o que fazer. Talvez ele só esteja cansado, eu pensava. E sempre tentava. Sempre buscava uma forma de resgatar aquele amor que nos uniu. Mas a chama parecia se apagar. Aos poucos, eu sentia que havia um peso sobre mim. Quando me olhava no espelho, via alguém que tinha se esquecido de si mesma. Os cabelos sem brilho, olheiras que denunciavam noites mal dormidas e a sensação de encarar uma vida que não era mais minha. E em meio a tudo isso, eu sempre me lembrava da frase que Verônica disse certa vez. Você tem que se amar em primeiro lugar. Mas quem era eu? Eu tinha me perdido. Sou Clara, a mulher que ama, a mãe dedicada. E agora, nesse mar de incerteza, percebia que talvez tenha me tornado uma sombra do que realmente era. O dia do meu aniversário chegou e o laço vermelho começou a se desenrolar em minha mente, muito antes de ser um presente. Uma nuvem de pressentimentos pairava sobre mim. Quando o vi entrar pela porta, um sorriso largo e forçado no rosto, eu sabia que havia algo mais. Havia algo que não se encaixava. Naquela noite, eu não conseguia tirar os olhos dele. Senti um tremor na minha mão, enquanto as palavras ecoavam na sala. Verônica continuou me observando, e os olhares dos outros me seguiam. O que estava acontecendo? O peso do mundo parecia estar em meus ombros, e a pergunta que clamava em meu peito era: o que eu não sabia sobre ele? O silêncio preenchia o ar, e enquanto meu coração disparava, precisei olhá-lo mais atentamente. Havia algo em seu olhar, uma evasiva, o jeito como desviava o olhar quando eu fazia uma pergunta. Eu me lembro. De alguma forma, acreditava que tudo voltaria a ser como antes. Mas poderia? Eu não queria apenas ser a esposa dele. Queria ser eu. E sobre aquele dia, em um momento de revelações, percebi que o que estava ali na mesa não era apenas um documento. Era um divisor de águas. As memórias antigas começaram a irromper. Não como flashes, mas como ondas, cada uma trazendo à tona uma faceta diferente da vida que levei. Como eu havia ignorado tantos sinais? Como pude deixar a vida me levar? Preciso descobrir a verdade. E agora, ao encarar aquele documento,
a pergunta se formou em minha mente com uma intensidade absurda. Até onde chegaria para descobrir o que Miguel realmente esconde? Podia sentir a adrenalina crescendo em meu interior. A festa não era apenas uma celebração de vida, mas uma batalha pela minha identidade. Algo estava prestes a mudar, e eu estava pronta para a luta. O silêncio após a revelação ainda ecoava em meus ouvidos. Enquanto observava os olhares perplexos dos assim que consegui escapar da mesa, fui para a varanda. O ar fresco da noite me atingiu como um soco. Fechei os olhos, tentando me acalmar. Era assim que eu lidaria agora? Com um sorriso falso na cara, enquanto todos se divertiam? Não, isso não era mais para mim. Mas como lidar com o que estava acontecendo? Voltei a olhar para dentro da casa. Miguel estava sentado à mesa, cercado por amigos, mas a sua presença se tornava borrada, uma estranha distância entre nós. A festança continuava, mas eu só conseguia pensar naquelas letras dançantes, que anunciavam o fim de algo que acreditava ser eterno. O aniversário não era mais uma celebração, era um divisor de águas. Fechei os olhos novamente e respirei fundo, buscando um pouco de clareza. Meu coração ainda estava em frangalhos, e eu não era só a esposa, a mãe, mas também Clara. Essa Clara. Onde ela estava? A mulher que sonhava em viajar, se reinventar, como tinha me deixado cair na rotina. Há 2 semanas antes da festa, os sinais começaram a aparecer. Miguel começou a ficar mais distante. Quando perguntava sobre seu dia, ele só respondia com monossílabos: estressado, cansado. Às vezes eu me perguntava, será que era só isso? Ou havia algo mais? Olhando para aqueles papéis agora, um pensamento se formou. Eu não queria ser a mulher que ignorava as intuições. Como muitas vezes precedeu uma discussão, a conversa já não fluía. Eu procurava conectá-lo. Mas ele se distanciava, como se estivesse se isolando em uma bolha. E eu fazia o que qualquer mulher faria. Tentava entender. É apenas uma fase, dizia a mim mesma. Mas no fundo, eu sabia. Sabia que havia algo errado. Um dia, enquanto esperava o resultado de uma prova que meu filho fez na escola, peguei Miguel mexendo no celular. Um sussurro nas redes sociais que me incomodou. Ele não percebeu que eu estava ali, mas eu vi. Uma conversa com uma mulher. Um emoji de coração. Uma mensagem que nunca vi antes. O celular no colo dele piscando. Não digo que isso me fez sentir como se o chão tivesse desaparecido. Mas era um misto de insegurança e raiva. Eu deveria perguntar? Tentar esclarecer? O que faria? O que faria se eu tivesse dúvidas? Mas eu me segurei, assim como segurava todas as minhas angústias. Era mais fácil ignorar. Mais fácil deixar passar. Ele era meu marido, o pai do meu filho, o homem que eu amava. Eu não queria acreditar que ele poderia me trair. E o que isso significaria para nós, para nossa família? Os dias passaram e eu tentei fazer o nosso cotidiano fluir. Preparava o café da manhã, organizava o almoço. Tudo seguiria normal. Ele não sabia que eu via seus sorrisos se tornarem sorrisos vazios, risadas sem alma. Ele não sabia que eu me perdia em lembranças das viagens que fizemos, do amor que tínhamos. Então, no fundo do meu ser, a dúvida crescia como uma sombra. E no dia do meu aniversário, essa sombra se transformou. Ao abrir o presente, não era apenas um documento. Era a confirmação de todas as minhas suspeitas. A traição. O termômetro do nosso amor se inclinava para a dúvida. Como eu fui ignorando todos os sinais. O meu coração já não aguentava mais as interrogações. Quando voltei para casa após a festa, o silêncio da noite me envolveu. O peso da traição, como um ladrão nas sombras, me destruiu. Eu podia sentir a desconfiança se acumulando em meu peito. Ele se deitou ao meu lado, como se nada tivesse mudado. Queria tocá-lo, mas apenas a ideia me causava náuseas. Eu queria sentir carinho, mas o amor parecia ter evaporado. Os dias seguintes passaram em um borrão. Perguntas sem respostas voavam em minha mente. Eu observava Miguel sem perceber sua companhia. Ele ainda se mexia pelo apartamento, mas estava ausente. A vida seguia, mas algo dentro de mim começou a mudar. As pequenas coisas,
antes tão confortáveis, se tornaram um fardo. Ele se deitava ao meu lado, mas não sentia mais seu calor. A rotina se tornava uma máscara: cozinhar, lidar com as tarefas da casa, levar meu filho à escola. Tudo girava em torno de uma normalidade que eu não sentia mais. As palavras do meu filho, as risadas que ele compartilhava, tudo se tornava um eco de um passado que eu já não reconhecia. Quando meu filho me fazia uma pergunta simples, eu me pegava pensando se estaria sendo transparente ou se meu filho ainda poderia perceber a tristeza em mim. Muitas noites eu não conseguia dormir. Sentava no sofá da sala, olhando para além da janela. Tentava entender onde tudo tinha dado errado. Havia conversas que não aconteceram, coisas que eu deveria ter perguntado. O celular vibrava na mesa, uma novidade. Peguei o meu celular esperando um novo contato, alguém que pudesse fazer minha noite um pouco mais leve. Mas não era isso que esperava. Era uma mensagem de uma mulher, desconhecida, mas familiar. Oi, Miguel. Te vejo mais tarde. Estou sentindo sua falta. Meu coração disparou. Instintivamente, eu olhei em direção ao quarto. Miguel estava lá tranquilo, como se nada estivesse acontecendo. A raiva, a tristeza e a sensação de que o pior se concretizava não se comparavam à dor que eu sentia ao encarar aquela mensagem. O que eu estava fazendo? Continuaria a me enganar? Aonde isso ia me levar? Fechei os olhos, tentando recuperar a compostura, aliviar a intensidade do momento. Eu definitivamente não conseguia ignorar mais. Como eu pude acreditar que poderíamos superar tudo isso? Ver aquela mensagem foi um desvio, uma virada que eu não esperava. Um ponto de inflexão que me fez pensar: eu não posso me deixar levar por isso. Encostei a cabeça na parede, os olhos úmidos. O que eu ia fazer agora? O que eu deveria fazer? Era uma decisão, uma escolha, um caminho a seguir. Eu queria gritar, mas em vez disso, respirei fundo. As lágrimas caíam como um rio em minha bochecha. É isso? Eu estava disposta a lutar pelo que, no fundo, já sabia ser uma batalha perdida? Miguel poderia continuar com sua vida, mantendo-me à margem, mas eu não posso fazer o mesmo. Era hora de ser clara de novo. Era hora de levantar a voz, de dizer, de agir. A pergunta que pairava em meu peito agora era clara: até quando eu suportaria essa dor? A mensagem era mais do que um desvio. Era a porta que se abria para o desconhecido. Meu corpo estremecia diante da possibilidade de confrontá-lo. O que eu esperava, o que eu realmente queria. Eu estava prestes a reviver os ecos de uma dor antiga, mas também poderia encontrar em mim a força que não sabia que era. E, ao olhar para o espelho, vi um reflexo que não reconheci, mas que precisava encontrar. Era isso que me esperava, uma verdadeira batalha pela minha identidade, pela minha dignidade. Era minha hora de me levantar. E enquanto o telefone permanecia sob meu olhar, eu sabia que a resposta estava mais perto do que eu imaginava. Com determinação, eu me levantei do sofá. A verdade viria à tona. Era hora de confrontar Miguel e descobrir o que realmente estava acontecendo. O que me esperava, além daquela mensagem, poderia ser a verdade ou o meu maior pesadelo. Mas eu estava pronta. Fiquei parada lá fora, a respiração ofegante, enquanto tentava mandar embora a tempestade de emoções que agitava meu interior. O frio da noite me envolvia, mas o gelo que sentia era bem mais profundo. Eu nunca havia me sentido tão perdida, tão vulnerável. A mensagem ainda mexia comigo, girando em minha mente como uma roda de sentimentos, e eu precisava focar, precisava de um plano. Entrei novamente na... Havia algo de distante no seu olhar, como se ele estivesse em outro lugar, e eu tinha que descobrir para onde. O sabor do bolo de chocolate se misturava ao azedo do meu estômago. Um estalo de garfo bateu na mesa, e as vozes continuavam, mas eu estava em outro mundo. Meus pensamentos corriam como uma maratona, atropelando um ao outro. Se havia alguma chance de descobrir a verdade, precisava agir rápido. Esperei a noite passar, envolta em um manto de normalidade que não sentia mais. A conversa fluía, mas eu estava distante,
observando, escutando. Meu futuro estava em jogo ali e eu não poderia fazer nada que revelasse a tempestade que ainda fervia em meu peito. Precisava de evidências. Os dias foram passando e a ideia de me manter discreta, de espreitar como uma sombra, começou a se formar. Miguel saiu para trabalhar e eu me vi sozinha em casa. O silêncio era quase ensurdecedor. Peguei meu celular e decidi que parte do meu plano precisava indicar ação. Cheguei a 1000 opções. Quando cheguei ao computador dele, o teclado me olhou como um portal para o desconhecido. A tela estava bloqueada, mas eu conhecia sua senha. Havia anos de casamento, intimidade, e eu sabia que seria fácil. O que eu faria se encontrasse? O que eu realmente procurava? Enquanto digitava, uma mistura de adrenalina e medo começava a me consumir. O desespero era palpável, mas também havia uma centelha de coragem. A tela finalmente se iluminou. Meus dedos dançaram pelo teclado e eu entrei na caixa de entrada dele. Aquilo foi um choque. As mensagens estavam lá como cartas de amor que não era para mim. As trocas com aquela mulher. O coração pareceu parar. Naquelas palavras havia risadas, planos, promessas que não eram para mim. Era como se o chão tivesse se aberto sob meus pés. Eu não acreditei no que vi. Cada mensagem me cortava como uma faca afiada. Tremores percorriam meu corpo enquanto lia aquelas conversas. Ele se referia a ela de forma carinhosa, como se ela fosse tudo o que eu desejei ser. Aquela era a realidade que eu temia, mas agora estava bem ali, diante de mim, nua e crua. A traição era mais do que um conceito. Estava se materializando em palavras que cortavam como vidro. Senti um nó na garganta. O ar estava escasso. Como eu poderia ser tão cega? Uma onda de frieza e desespero passou por mim. E também um fogo, um desejo de vingança que me deixava atordoada. Mas, ao mesmo tempo, uma calma estranha se instalava. Não era hora de gritar, não era hora de confrontá-lo. Respirei fundo e me forcei a sair daquele estado catatônico. Não podia deixar que ele percebesse que eu sabia. Precisava ser rápida e estratégica. Eu não só precisava das palavras que li, mas também de mais provas, algo concreto, algo que não pudesse ser negado. Um telefonema, uma confirmação. Qualquer coisa que tornasse essa realidade uma evidência pulseante na minha mão. Olhei em volta do escritório, observe. Seu sorriso, que uma vez trouxe conforto, agora parecia me encarar com profunda traição. Meus olhos caíram sobre uma pasta no canto da mesa. Fui até lá e abri. Documento após documento. Faturas, recibos e, entre eles, uma movimentação que levantou um sinal vermelho. Ali estava a prova que eu precisava. Um jantar em um restaurante chique, na mesma data em que ele alegou estar em uma reunião de trabalho. Espere, não era só uma traição emocional, mas também financeira? O meu coração disparou. A raiva crescente me envolvia. A dor se entrelaçava com um plano bem elaborado. Se eu juntasse tudo isso e agisse de forma calculada, eu poderia me preparar para a verdade revelada. Precisava saber como ele se movia, quais eram suas finanças. Cada passo seria crucial. O destino dele nas minhas mãos. Voltei ao computador antes que ele chegasse em casa. Minha mente fervilhava e as peças se encaixavam. Eu não sabia o que me esperava, mas me sentia cada vez mais forte. Enquanto anotava a vida que eu havia construído não se desfaria com um papel. Miguel entrava pela porta do trabalho no mesmo horário de sempre. A batida da porta fechando ecoou na sala, e eu estava sentada como se nada estivesse acontecendo. A pulseira de relógio dele tilintava. Cada som, cada movimento me lembrava do plano que estava tomando forma. O olhar dele era do mesmo jeito, um sorriso confiante, uma aura de quem tudo estava bem. "Oi, tudo bom?" ele perguntou, enquanto se colocava na mesa. Eu sorri de volta, um sorriso que não era meu, mas que escondia as armas que eu estava preparando. "Sim, tudo tranquilo", respondi, com um tom de desinteresse calculado. O que ele não sabia
era que aquele sorriso era a máscara do meu verdadeiro eu. Decidi que não iria confrontá-lo agora. Os dados ainda estavam se montando, e revelar minhas cartas poderia me prejudicar. Precisava construir um caso sólido. Ele teria a chance de se esconder atrás de mentiras e tentando manipular tudo novamente. Em que? Esta era minha vida, e eu estava prestes a girar o roteiro. Cada detalhe notei, cada informação, cada conversa, tudo estava ficando na minha mente como um grande quebra-cabeça prestes a se revelar. O que eu faria em seguida seria meticulosamente calculado. Com um impulso de determinação, percebi que era só questão de tempo. O mundo dele iria desmoronar. Uma brincadeira de gato e rato, mas eu era o gato agora. Ele ainda acharia que tinha controle, mas estava prestes a entender que as coisas estavam prestes a mudar. Com um novo objetivo pulsando dentro de mim, soube que a batalha estava apenas começando. E enquanto a noite descia sobre nossas cabeçorras, eu não pude deixar de sorrir um sorriso que apenas eu entendia. Era a primeira vez em semanas que sentia que o poder estava de volta em minhas mãos. Ele não fazia ideia do que estava por vir. Senti que meus planos estavam começando a tomar forma, mas uma nuvem de ansiedade pairava sobre mim. Como eu poderia agir sem levantar? Ele saía cedo para o trabalho e, aproveitando isso, estabelecia um novo ritual. Ao acordar, preparava o café da manhã como sempre, mas em vez de sentar-me com ele, enviava meu filho para a escola e começava meu dia com uma missão. A primeira parada era o escritório, onde eu poderia olhar o computador dele sem levantar suspeitas. Com tanta informação na cabeça, as ideias giravam como um carrossel em minha mente. Eu sabia que precisava de provas. Algo que tornasse irrefutável a mentira que ele tecia ao nosso redor. Com os documentos que já havia encontrado, digitalizei tudo. Print das mensagens, registro do jantar no restaurante que ele dissera ser uma reunião de trabalho. Eu não queria deixar passar nada. Enquanto isso, fazia parecer que eu estava apenas ocupada com a casa. O silêncio da casa no meio da manhã se transformou na minha tela de operações. Ao longo dos dias, reunia tudo em uma pasta, escondendo-a sob a pilha de contas que sempre parecia estar crescendo. Minhas mãos. Dias se passavam, e enquanto eu dizia tudo bem, meu coração pulsava com 1000 interrogações. Uma noite, enquanto assistíamos a um filme, eu mal conseguia prestar atenção nas cenas. A mente estava longe, perdida entre as memórias confusas do que um dia fomos. As risadas do filme não me faziam sorrir. A luz da tela parecia iluminar todo o vazio que havia entre nós. Foi quando tomei coragem para falar com Verônica. Sempre acreditei que ela seria uma conexão segura em meio a toda essa confusão. A pressão em meu peito aliviou um pouco ao encontrar um momento sozinho com ela, num café discreto perto da escola. Minhas mãos tremiam sob a mesa, e eu quase perdi o controle ao abrir minha boca. Eu preciso de ajuda. Foi tudo que consegui dizer, a voz embargada. Verônica olhou bem fundo nos meus olhos, e a preocupação que vi refletida ali quase me fez quebrar. O que aconteceu, Clara? E, mesmo assustada, consegui expor um pouco do que se passava. As palavras saíam rapidamente como esse. Você precisa de provas, Clara. Devemos nos certificar, disse ela, tomada pela determinação que eu precisava ouvir. E foi ali que decidi que não poderia ficar apenas na defensiva. Precisava agir, ser mais ativa nessa busca pela verdade. E quem sabe, reverter toda essa dor em alguma coisa que eu pudesse controlar. Saí do café com uma nova missão. O foco agora era conseguir mais evidências. Um plano começou a se formar. Eu decidiria quando e como confrontá-lo, mas primeiro precisaria de mais informações. Cada passo me aproximava da verdade, mas também me deixava no limite da descoberta. Fui ao banco, disfarçando meu nervosismo, e pedi um extrato da conta conjunta. Não ia deixar nada passar. O filme na minha cabeça se desenrolava e cada cena estava carregada de tensão. O que eu descobri me deixou ainda mais arrasada. Gastos em refeições que não eram apenas para nós. Um cartão de crédito sumindo em despesas que eu não reconhecia. Para cada detalhe que eu juntava, a raiva.
A aparência da normalidade que Miguel me dava, mesmo em jantares com amigos, se tornava pesada. Ele continuava rindo, conversando animado, enquanto eu, por dentro, me sentia uma bomba relógio prestes a explodir. E então, um dia, ao verificar o celular dele novamente enquanto ele tomava banho, encontrei mais uma mensagem. Desta vez, não era apenas uma conversa, era um encontro marcado. Heart emoji. Pensei que a minha visão iria embaçar. Cada palavra ecoava pela cabeça enquanto tentava processar a traição que crescia. Meus pulmões pareciam encher-se de água e a indignação surgia como um turbilhão em mim. O que eu deveria fazer com essa informação? Era tudo o que precisava para dar o golpe final, para expô-lo sem apelo a dúvidas. Mas dentro de mim uma voz sussurrava que deveria ser cautelosa. Não poderia destroçar tudo de uma só vez. A tensão aumentava quando percebi que precisava agir antes que ele fizesse uma jogada. Os dias seguiam e o jogo tornava-se mais complexo. Como se ele pudesse sentir que algo estava diferente. A cada olhada vazia, um pequeno pânico se instalava em mim. Seria que ele desconfiava? O clima na casa ficou pesado. As noites eram um mar de silêncio. Dormir se tornava cada vez mais difícil. Eu sentia seus movimentos ao meu lado, mas a conexão havia evaporado. Ele não era mais o homem que eu conhecia. E eu não podia me permitir perder mais tempo. Reuni cada peça, cada prova, enquanto as dúvidas grudavam em mim como uma segunda pele. Ainda assim, a cada novo dia, uma parte de mim hesitava. Ele era o pai do meu filho. Aquele homem havia construído sonhos comigo. Mas, ao mesmo tempo, havia uma força emergindo. Uma parte que gritava que eu tinha que lutar pela verdade, por mim, pela minha dignidade. Essa força começava a superar a ideia de ser uma esposa abandonada. O poder nas minhas mãos era palpável. Mas na hora de dormir, quando a escuridão aparecia, as inseguranças voltavam. O que eu faria quando tudo viesse à tona? Como eu lidaria com a dor irreparável que eu e meu filho iríamos carregar? O medo de andar para frente e descobrir que isso poderia destruir tudo me paralisava por breves momentos. Após os primeiros cliques da noite, eu me mantinha acordada, pensando em como enfrentar tudo aquilo. E a ideia de um advogado começou a ganhar força. Um advogado? Eu não sabia nem por onde começar. O que eu diria? Haveria alguém que me entendesse? Com a mente cheia de perguntas, decidi que tinha que enfrentar tudo com coragem. Era hora de dar um passo adiante. Entre sussurros, decidi que precisaria de alguém ao meu lado para me guiar. Um advogado. As questões legais eram um terreno desconhecido, mas a repetição das traições valia o risco. Naquela manhã, busquei online e marquei uma consulta. Enquanto digitava, senti um frio na barriga. Seria esse o primeiro passo para deixar Miguel ver quem eu realmente era? Eu não poderia voltar atrás agora. E no fundo do meu coração, havia uma centelha de esperança, um desejo de mudança que não poderia ser mais reprimido. Com o site da firma de advogados aberto na tela, a ideia de voltar a ser eu mesma acenava para mim por trás do medo. Parecia uma luz no fim do túnel. Diversas memórias borbulhavam em mim. O que havia de mais importante nisso tudo? Meu filho. O que eu queria para nós dois? Varri a mente, determinando que ao chegar ao advogado, falaria com clareza. A dor seria transformada em ação. E assim que eu seguisse, não haveria espaço para arrependimento. No entanto, à medida que abraçava esse novo plano, um pensamento assustador me atingiu. Justamente naquele dia, ao desligar o computador, Miguel entrou no quarto. Eu não abri a pasta a tempo. Em vez disso, fechei os olhos e me forcei a parecer natural. Mas seu olhar estava diferente. Ele desviou o olhar rapidamente no momento em que entrei. O que ele sabia? Ele poderia me sentir? O clima estava mudando. Algo aqui não estava certo. Oi, tudo certo? Perguntei com um sorriso forçado. Ele hesitou ao responder e um arrepio percorreu minha espinha. O que ele tinha descoberto? Nesse momento, percebi que a tensão estava prestes a atingir o clímax e o plano que eu tinha em mente exigia mais cuidado do que nunca. A cada novo dia, as peças se moviam
e eu sabia que estava em um jogo perigoso. A batalha estava aumentando, e ao erguer a cabeça, o que eu sempre temia parecia estar cada vez mais próximo. Sentei na mesa da cozinha, olhando para a pilha de documentos que havia reunido. O peso do que descobri havia começado a se transformar em coragem. Uma coragem que eu não sabia que ainda existia em mim. Senti um frio na barriga ao pensar em como tudo aconteceria. O que eu estava prestes a fazer seria arriscado, mas eu precisava disso. Eu merecia isso. Era hora de colocar um ponto final em tudo. Fui até o espelho e olhei bem nos meus próprios olhos. Eu tinha que confrontar Miguel. A melhor escolha seria um ambiente público, um lugar onde ele não poderia escapar facilmente. E foi então que a ideia veio à minha mente. O jantar de família da semana que vem. Todo mundo estaria lá. Era perfeito. Comecei a preparar tudo na minha cabeça. Pensei em cada detalhe. A família reunida em torno da mesa. Risadas, conversas e o que mais poderiam esperar. Mas nada disso seria como sempre. Seria um verdadeiro espetáculo. A tensão no ar crescia junto com meu plano. Precisava que todos vissem a verdade. Não só eu, mas todos os que estavam ao meu redor. A semana passou rápido, a ansiedade aumentando em cada momento. As conversas que tinha com Verônica me ajudaram a me preparar. Ela estava do meu lado, sempre me incentivando a ser forte, a não deixar que Miguel me derrubasse. E à medida que o dia se aproximava, eu ponderava sobre como apresentar as provas, como expor a traição na frente de todos, o documento do divórcio, as mensagens, os detalhes que constatei sobre os encontros. Eles iriam desmoronar sobre ele como uma avalanche. Finalmente chegou o dia do jantar. A casa da minha mãe estava cheia de vida. A mesa estava lindamente decorada como sempre. Flores coloridas, pratos alinhados, o cheiro do meu prato favorito no ar. A atmosfera era perfeita, mas o meu coração batia como um tambor. Eu sabia que seria agora ou nunca. Os convidados começaram a chegar, e eu mantive a compostura. Entregava sorrisos para todos, abraçava os que chegavam, mas por dentro, cada ola de risadas me deixava mais nervosa. Se tudo desse errado, se alguém duvidasse de mim, de como eu era a mulher ferida tentando se levantar. Então eu vi Miguel entrar. O raio de sol que, conversas despreocupadas se desenrolavam ao nosso redor, mas eu mal estava prestando atenção. Enquanto todos falavam, eu me preparava mentalmente. As palavras estavam na ponta da língua, a coragem crescendo. Miguel estava ali, cercado por todos, e a cada momento que passava, eu sentia que a hora de agir se aproximava. Quando a sobremesa chegou, foi o momento perfeito. Todos estavam rindo e mais soltos. "Pode passar o doce, por favor?" pediram para mim. E a mesa se iluminou em conversas alegres. Então respirei fundo e pedi a atenção de todos, um passo firme. Eles olhavam para mim, sorrindo. Senti as pernas tremendo, mas evitei pensar nisso. Era hora. "Eu gostaria de dizer algo antes que a noite termine", comecei, com a voz alta o suficiente para que todos pudessem ouvir. O burburinho diminuiu e sussurros começaram a surgir. O olhar curioso de todos estava sobre mim, e isso me deu força. "Há algo que eu preciso compartilhar com vocês. Algo que eu não posso mais esconder." Meus dedos tremiam e tentei me calar, mas a voz estava alta na minha cabeça. Recentemente descobri algumas coisas sobre Miguel, coisas que mudaram tudo. As faces ao redor se estavam confusas e surpresas. Coisas sobre a gratidão, a confiança que compartilhei com ele, uma confiança que foi ferida. Um murmurinho começou, e o olhar de Miguel escureceu. Eu descobri que ele tem se encontrado com outra mulher. Mensagens que leio e provas que coletei. Agora estou aqui para mostrar a todos os TEDs. Tirei os documentos da bolsa e os posicionei sobre a mesa. O silêncio era efetivamente pesado, mas eu não hesitei. Comecei a ler as mensagens, uma a uma. Cada palavra ecoava por toda a sala, e o choque tomou conta do ambiente. Miguel tentou se levantar, mas foi interrompido pelas perguntas. "O que está acontecendo?" "Isso é verdade? Você está mentindo?" As reações eram imediatas. Alguns familiares olhavam para mim com preocupação, outros pareciam em estado de negação.
As vozes aumentavam, fragmentos de choque e descrença ecoavam entre eles. Não era só Miguel que estava sendo exposto. Eu sabia que todo mundo ali tinha algo a dizer. "O que você está fazendo? Isso não é certo!" Ele tentou se defender, mas as palavras não saíam. Eu não o deixei continuar. "Você não tinha direito. Durante tanto tempo, me fez acreditar na nossa felicidade. E agora me apresenta uma mentira?" As lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas a dor parecia ser mais uma tempestade submersa, uma força que não poderia me parar. Verônica estava ao meu lado, segurando minha mão. A coragem dela me inspirava. Mais murmúrios cresceram à medida que as notas de vozes se entrechocavam como um coro. "Você não deveria expor a sua família assim", alguém comentou, mas eu sabia que já não havia volta. Por que eu não deveria? Por que eu deveria esconder um pedaço da verdade? Pensem em mim, em meu filho. O que ele sentirá ao descobrir que seu pai quebra os laços, suas promessas? Continuei, cada vez mais emocionada, o corpo tremendo, mas a cabeça erguida. As conversas se tornaram um debate, a tensão entre a defesa de Miguel e as caretas de descrença dos familiares tornavam-se palpáveis. Magdalena, uma prima distante, mas sempre tão sábia, levantou-se. "Claro, eu te apoio. Essa dor não é tua, é dele. Você merece respeito." E enquanto o apoio começava a florescer, o olhar de Miguel se detinha em mim, desolado. Ele tentava aquela defesa que não tinha mais força. "Isso não é assim, estão todos errados." Viu que ele era ali, sem escudo, um homem por trás da fachada. Ninguém estava ouvindo. A grande máscara que ele usou durante anos havia caído. E mais uma vez assinalei o documento do divórcio, porque não era só sobre a traição, era uma nova vida. Então o mais inesperado aconteceu. Uma mensagem apareceu nas minhas mãos, um pedaço de prova que não esperava. Uma notificação no celular, na tela luminosa. "Clara, você não pode dizer isso sobre nós. Nós temos um futuro." Era uma mensagem da mulher com quem ele se encontrava. O meu coração disparou. O público estava em choque e estendi o celular para que todos vissem. Eu não podia acreditar. Ele não sabia que a tragédia estava prestes a se intensificar. Miguel olhou para mim com desespero, mas eu estava além daquelas palavras. "Futuro, você não é mais bem-vindo no meu." O ambiente ficou ainda mais pesado. Um silêncio imenso preenchia o ar. Cada olho na sala fixado em nós, sorrisos desapareceram, e a percepção do que realmente estava acontecendo começou a crescer em todos. Um colega meu, sempre do lado dele, interrompeu. "Miguel, isso é sério? O que você fez?" O tom de vozes cresceu, o julgamento se erguendo como uma onda forte. Mas no fundo, havia um pequeno alívio dentro de mim. A verdade estava exposta, e por mais que a dor estivesse ali, sentia que finalmente tinha o controle em minhas mãos. Eu não sou mais a sua sombra. Não vou continuar a viver esta ilusão. O que temos, o que você fez, não posso mais ignorar. Gritei. As emoções fervilhavam. A raiva, a dor, a confusão. Ninguém se atreveu a interromper. As vozes começaram a silenciar, e eu sabia que nesse momento a batalha ainda não tinha terminado. Então, em meio ao caos, percebi. Havia algo mais a ser revelado. Algo que guardava porque ainda não sabia como lidar. E enquanto as perguntas cresciam entre minha família, uma ideia crescia em mim. Miguel ia sofrer as consequências de suas ações, mas eu também teria que lidar com o que vinha a seguir. A dor da traição ainda estava presente, mas essa revelação apenas criava espaço para um novo conflito. Um próximo movimento. A vida, como a conhecia, estava mudando. E eu estava prestes a entrar numa nova fase. A ideia de um novo começo começava a tomar forma. Mas o que viria comigo? O que aconteceu na sala foi uma explosão silenciosa. As vozes se calaram, um misto de choque e descrença. O olhar do Miguel estava paralisado, quase como se a realidade tivesse desaparecido por um instante. Foi nesse momento que a verdade começou a se espalhar entre os convidados. Eu podia sentir suas expectativas.
A necessidade de compreender qual era o próximo ato dessa peça tumultuada em que eu me tornara protagonista. A sala, que antes pulsava de alegrias e sorrisos, agora estava repleta de murmúrios inquietos. Alguns familiares trocavam olhares cúmplices. Outros pareciam boquiabertos, sem saber o que pensar. Eu esperava ver apoio, mas havia quem estava em choque, como se eu tivesse rompido uma linha sagrada. Acredito que ainda muitos não entendiam toda a dor que eu carregava dentro de mim. Clara, você... E as inseguranças voltavam como ondas implacáveis, mas a necessidade de ser forte, de me manter erguida, prevaleceu. Eu tenho provas, respondi, enquanto segurava o celular, disposta a expor tudo novamente se necessário. Mas a sensação de estar exposta, de ser discutida como um troféu de escândalo, começava a pegar. Eu não queria ser a sensação do momento. Queria ser ouvida. Miguel tentava se mover, balbuciando uma defesa e gesticulando, mas as palavras não passavam. Não é assim que parece. Ele olhava para os outros tentando puxar vozes de apoio. Mas a verdade estava pesada na sala, mais forte que sua afirmação. Algumas pessoas começaram a levantar dúvidas, mas parecia que muitos estavam do meu lado. Eu podia notar quem eram essas pessoas. Aqueles que me abraçavam em silêncio, aqueles que lançaram olhares de preocupação e carinho. A cena que se desenrolava era uma mistura de emoções. Meu avô, tradicional e sensato, olhou para Miguel com um ar de reprovação. Você poderia. Isso poderia ter sido a última gota. A pressão na minha mente crescia e me encarava, como uma bola de neve. As vozes continuaram, e eu sentia um nó se formando na minha garganta enquanto ouvia a conversa. Você não pode simplesmente acusá-lo assim, Clara, disse uma tia distante, tentando justificar. Por um segundo, me perguntei se ela realmente acredita que eu inventaria tudo aquilo. A indignação ressurgiu e me fortaleceu. Vocês acham que eu gostaria de estar passando por isso? Olhando nos rostos de vocês e apresentando essa verdade cruel? A festa havia deixado de ser uma comemoração do meu aniversário e virado um tribunal. Eu precisava sair daquelas 4 paredes e respirar, mas de certo modo havia realmente algo libertador em expor aquela verdade. Mas a emoção estava pesada demais. Pude escutar Miguel choramingar algo sobre seu trabalho, sobre como ele ficar desempregado. Mas ninguém parecia se importar. Ele estava sendo desmascarado, e cada palavra que ele diz agora estavam divididos. Uns pareciam querer entender, outros faziam questão de se afastar, como se eu estivesse contagiosa. Uma amiga que conhecia nossa história completou. Clara, você não está sozinha. Aquela frase pura e simples fez com que um alívio começasse a brotar dentro de mim. Ali estava um começo, uma união diante do que eu tinha enfrentado durante anos. O peso começava a se dissipar. Meu coração ainda pulava. A adrenalina se misturava a uma nova força que queria se estabelecer. Podia sentir que aos poucos estava mais perto de mim mesma. O orgulho começava a aparecer. Eu estava ali, em frente a todos, não desistindo de me defender. Miguel parou de falar, sua defesa se dissolvendo na névoa de olhares indignados. Um primo mais próximo dele começou a se levantar, e não pude deixar de sentir um choque. O que ele diria? Ao mesmo tempo, meu coração se encheu de medo, mas eu sabia que ele não poderia me intimidar após tudo o que havia feito. Isso não é coisa. Ele está quebrando isso. Está quebrando tudo. Ele está destruindo nossa família, nossas vidas. Estou aqui diante de vocês exposta, porque eu não posso mais sustentar isso. Cada palavra que vinham de mim soava mais forte do que antes. No entanto, no fundo, o medo continuava martelando e um turbilhão de incertezas misturava-se às novas convicções. Eu sabia que as consequências do que eu acabara de fazer eram enormes. Ele estava não só comprometendo a imagem dele, mas a minha também. E isso remetia a um futuro incerto. Algo dentro de mim me dizia que isso não seria o fim, mas o começo de uma nova batalha. Uma luta que não escolheria esquecer. À medida que a noite avançava, as discussões se tornaram mais intensas.
As pessoas começaram a se dividir, algumas tomando meu lado, outras alegando que a verdade não era tão simples. Conversas se intensificavam, os olhares castigos se tornavam mais agudos. Havia quem se aproximava, se manifestava em apoio, enquanto outros se retiravam. Você é mais forte do que pensa. Sua presença reforçava aquele calor dentro de mim, um desejo renovado de lutar. Mas como? Com o coração acelerado, voltei meu olhar para Miguel, sentado visivelmente abatido. Ali, naquele espaço, saí de um mar de dúvidas e medos. O próximo passo era a parte mais difícil. A questão era: até onde eu estava disposta a ir para reescrever a minha história e a do meu filho, sem que isso se transformasse em um novo sofrimento? As repercussões de minha fala ecoavam na sala. Miguel, que antes era o centro das atenções, agora era esquecido. E as vozes começaram a aumentar de novo, revelando sentimentos que eu nunca soubera que existiam. Como pai do meu filho, a batalha pelo que restava de nossa vida seria uma constante. Mas não me importava mais. Ele poderia ter todo o apoio do mundo, mas ali na sala, tudo o que eu reconhecia eram rostos que não hesitaram em se distanciar ou abraçar a verdade de quem eu sou. Com o tempo, o suporte começou a se expandir. Para mim, isso era tudo. Sua presença, o apoio silencioso que sempre recebi dela, me ajudou. Naquele momento dela, eu sabia que havia algo mais a ser conquistado, uma nova segurança. Mas a noite ainda não havia acabado. Quando a festa finalmente começou a se dispersar, recebi um recado no celular. Um número desconhecido. Meu coração disparou. Era uma mensagem que não esperava. Clara, precisamos falar, é urgente. Apenas isso. Cada sílaba da mensagem causou um tremor no meu corpo. Eu estava tão envolvida na batalha interna que não esperava que a vida colocasse mais um desafio diante de mim. Talvez a verdade não fosse a única que eu teria que enfrentar. Havia algo mais à frente, algo que poderia mudar tudo novamente. O medo subiu à tona, e enquanto olhava para cada rosto ao meu redor, me perguntei se estava mesmo pronta para o que viria a seguir. E uma sombra se formou no meu futuro, cheia de possibilidades inexploradas, e mais uma vez eu me vi num mar de incertezas. O que mais alguém poderia ter a dizer? O que mais poderia ser descoberto? O turbilhão da vida ao meu redor continuaria a girar, me puxando entre as ondas. A verdade ainda não tinha acabado de se desenrolar, e eu sabia que a reconstrução da minha vida estava apenas começando. O dia seguinte ao jantar foi um turbilhão. Eu acordei com um nó na garganta e a mente cheia de pensamentos. O que eu havia feito? A cena ainda ecoava dentro de mim. E não conseguia desligar o ruído da voz de Miguel, as reações das pessoas ao redor. Mas lá no fundo, havia uma centelha de libertação. Eu havia falado a verdade, e isso me deu uma nova perspectiva. Ao longo dos dias que se seguiram, a realidade se impôs. As mensagens de apoio começaram a chegar. Algumas amigas, na verdade, revelaram que também passaram por situações parecidas, que enfrentaram traições e desilusões. Uau! Era como se um filme estivesse sendo projetado na minha frente. Uma montanha russa de emoções. Eu não estava sozinha. Decidi que precisava entrar em ação. Olhei ao meu redor e vi que havia muito a ser feito. O primeiro passo era encontrar um novo emprego. O meu trabalho como professora já não me parecia mais suficiente para a batalha que estava travando. Eu precisava de algo que evocasse em mim força e confiança. Algo que me fizesse sentir viva de novo. Então fiz a lista das minhas habilidades e comecei a pesquisar. E lá foi eu, de coração acelerado, atualizando meu currículo. Foram horas organizando tudo. Lembro da sensação de ter que explicar de novo quem eu era e o que já tinha conquistado. Cada palavra escrita parecia um lembrete. Eu sou forte, sou capaz. Enviei currículos e, para minha surpresa, alguns lugares começaram a me chamar para entrevistas. Nas primeiras entrevistas, a ansiedade era imensa. Eu quase não dormia à noite pensando em tudo. Mas a cada novo encontro, a cada obrigada, vamos pensar a respeito, eu percebia que era um passo na direção certa. O ciclo da dor está. Clara, você é uma guerreira.
Veja como você já está se levantando, ela disse, e suas palavras me tocaram. Naquele instante, percebi que poderia ajudar outras mulheres a se sentirem igualmente apoiadas. Decidi criar um grupo de apoio, um espaço onde pudéssemos nos reunir, compartilhar nossas experiências, nos apoiar. Semana após semana, algumas mulheres começaram a aparecer. Havia mães, solteiras, todas com histórias de superação. Nós compartilhávamos lágrimas, risos e conselhos. Era um alicerce emocional, um espaço sagrado. Havia algo poderoso em ver aquelas mulheres começando a se reerguer e a reacender a chama de suas vidas. Naquela nova rotina, eu me sentia renovada. O trabalho estava começando a dar frutos, e as entrevistas me levaram a um emprego em uma escola nova. O ambiente era diferente, mais dinâmico e acolhedor. Meus alunos eram incríveis, cheios de curiosidade e energia. Era um sopro de ar fresco. Comecei a ter novas ideias para desenvolver atividades que, com o tempo, a confiança voltou a surgir, e a sensação de ser uma educadora forte e apaixonada estava cada vez mais próxima. Com o passar das semanas, percebi que estava me tornando uma mulher mais forte e decidida, livre daquela narrativa de dor. O apoio das minhas novas amizades do grupo era imenso. Em um encontro, cada uma trouxe algo que representava seu percurso. Um livro, uma foto, um objeto que simbolizava suas vitórias. Era um momento de celebração. E à medida que começamos a discutir o que cada item representava, foi como se um laço invisível se formasse entre nós. Com essa nova rede de apoio, percebi que o meu voraz desejo de criar um projeto pessoal começou a florescer. Uma ideia começou a tomar forma, uma campanha de empoderamento feminino voltada para mulheres após os 30 anos. Eu queria criar um evento que oferecesse workshops, palestras e atividades que ajudassem as mulheres a redescobrirem suas paixões e sonhos. Eu já havia superado muito e queria inspirar outras. A ideia de falar em público me assustava, mas essa possibilidade alimentava o meu coração. O dia do evento chegou e o lugar estava cheio. Mulheres de todas as idades, todas com histórias para contar. Meu peito estava acelerado, mas ao olhar para as pessoas na sala, toda aquela angústia começou a se desvanecer. A energia era maravilhosa. Comecei a falar e quando a voz saiu, percebi que aquela era a primeira vez que eu me via um pouco como aquela garota em seus sonhos. Enquanto falava, o peso das palavras se transformava em algo mais, um desejo de empoderamento, resiliência e força. Eu queria que cada uma ali se sentisse poderosa. A sala ressoava risadas, aplausos e momentos sinceros de conexão. Cada pequena expressão, cada troca de olhares, me fazia ter certeza de que estávamos juntas nessa. Após a apresentação, promovemos um trabalho em grupos e a energia estava alta. As mulheres estavam conversando, questionando, buscando o apoio umas das outras. Eu estava envolvida. Naquela noite, voltei para casa com um sentimento que não conhecia fazia muito tempo. Era como se a força e a esperança estivessem voltando ao meu corpo. O que eu havia realizado naquele dia era mais do que um evento. Era um marco na minha jornada. Porém, enquanto esse novo horizonte se abria na minha vida, ainda havia mais um desafio me esperando. As mensagens e os olhares de Miguel ainda me acompanhavam. Da forma que a vida é, a última reviravolta estava se aproximando. Faltando poucos dias para o próximo passo em minha vida, outra notificação no celular revelou-se e dessa vez a energia no meu peito congelou. Havia algo que eu precisava saber sobre você e nosso filho. As palavras ecoaram como um golpe. Era um amigo de Miguel. O que isso significava? A mensagem me deixou em estado de choque e, ao mesmo tempo, uma onda de ansiedade tomou conta de mim. O que mais Miguel poderia ter escondido? Minha mente se via envolta em perguntas. A resposta estava prestes a vir e, dessa vez, o final do meu ciclo de renascimento estava mais próximo.
Mas o que mais eu poderia descobrir? Os meses que se passaram após aquele jantar são tão vívidos na minha memória que parece que foi ontem. A vida mudou de uma forma que eu nunca imaginei. Eu finalmente me sinto leve. É como se após todas as tempestades que enfrentei, finalmente visse um céu limpo e radiante. A verdade que eu esposei, que antes parecia um fardo, agora se transformou na minha maior liberdade. Quando olhei para o meu reflexo algumas semanas após aquele dia, percebi que não via mais uma mulher quebrada. Eu vi força. Eu vi a Clara que havia se perdido entre as obrigações diárias e as expectativas suprimidas. Comecei a me cuidar. O cabelo, que sempre deixei solto, ganhou um brilho novo. Comecei a me vestir com mais determinação. Escolher roupas que me confortassem e me fizessem sentir poderosa. Era como se cada lágrima que eu havia derramado agora se transformasse num sorriso. Profissionalmente, tudo. Eu queria que eles se sentissem inspirados, e isso me inspirava ainda mais. Foi nesse novo ambiente que criei laços com colegas incríveis. Algumas dessas mulheres, ao saberem da minha história, se tornaram mais do que amigas. Foram um suporte fundamental na minha rede de apoio. Passamos a fazer encontros periódicos, onde discutíamos não apenas a parte pedagógica, mas como seremos resilientes e fortes na vida pessoal. Em cada risada, em cada embrulho de dor, havia certeza de que eu não estaria sozinha. E foi durante essas conversas que percebi o quanto meu desejo de ajudar outras mulheres estava brotando cada vez mais forte dentro de mim. Afinal, eu sabia que não era a única passando por momentos difíceis. Todas nós temos histórias e verdades. Todas nós precisamos de apoio. A ideia do grupo de apoio se solidificou. Começamos a organizar eventos onde discutimos desafios, incentivamos o empoderamento e celebramos as conquistas. O primeiro evento foi um sucesso absoluto e acompanhei as mulheres que passaram a se unir a mim, e foi aí que percebi meu crescimento. Não era apenas sobre conquistar um espaço, era sobre dar voz a quem não tinha. Recebia mensagens de mulheres agradecendo por inspirá-las e encorajá-las a recomeçar. Conheci a Vera, que havia passado por um divórcio difícil, a Ana, que estava se reerguendo após perder o emprego, a Joana, que descobriu sua paixão pela culinária e agora empreendia com um negócio próprio. Cada uma delas tinha histórias que ressoavam com a minha e que me faziam sentir que não havia apenas um recomeço. Havia toda uma nova fase por vir. Após um ano, a solidez do meu novo ciclo começou a brotar frutos abundantes. Comecei a perceber que não era apenas uma mudança em mim, era uma onda incrível de transformação ao meu redor. Minha vida financeira ganhou estabilidade e reconhecimentos começaram a aparecer, tanto na escola quanto em eventos regionais. Estava sendo convidada para palestras, para compartilhar minha história. Hoje, me sinto uma defensora do poder feminino, e as palavras que ecoam em minha mente são simples. Recomeçar não é um sinal de fraqueza, mas de coragem e força inquebrantáveis. Hoje, ao descobrir quem realmente sou, uma nova Clara surgiu. Uma mulher que sabe que recomeços são possíveis em qualquer parte da vida, e ela inspira outras mulheres a acreditarem que a felicidade plena é uma escolha diária, que nunca é tarde demais para se levantar e brilhar. Sim, a vida pode ser desafiadora, mas a jornada que trilhei me ensinou que cada passo dado valeu a pena. Cada dia é uma nova oportunidade para lutar e lembrar que somos mais do que as nossas circunstâncias. Não estamos sozinhas nessa batalha. Estamos juntas, e é esse apoio que transforma a vida. Por isso, ao final de tudo, eu digo, todo dia é um novo começo. Não tenha medo de recomeçar. Isso é a essência da transformação. E se você também se sente assim, precisa acreditar que pode criar a vida dos seus sonhos. Não deixe